Olá pessoal, boa tarde. Vamos dar continuidade falando sobre adição e subtração de números racionais. Bom, para a gente adicionar ou subtrair números racionais, a gente tem dois caminhos, tá? Então, ou a gente pode tirar o MMC dos denominadores, que são os números que ficam abaixo da nossa fração, ou a gente pode igualar esses denominadores. Então, a gente vai observar. Se tiver como a gente igualar os denominadores, fica bem simples. Se não tiver como igualar, geralmente quando a gente tem a partir de 3 frações, é um pouco complicado. Então, a gente tira o MMC. Então, eu vou começar com uma simples aqui, para a gente relembrar. Então, aqui a gente tem uma fração de denominadores iguais, tá? Então, primeiro passo, a gente tem que saber se a gente vai somar ou subtrair. Então, a gente tem que fazer o jogo de sinais, né? A gente tem aqui menos com mais. Então, menos com mais é igual a menos. Então, a gente vai subtrair. Veja que aqui a ordem das nossas frações não importa, tá? A gente tem que seguir a regrinha, né, do jogo de sinais. Então, aqui a gente vai fazer uma subtração, a gente já sabe que temos que fazer uma subtração, tá? Então, quando a gente tem denominadores iguais, a gente só conserva esse denominador. Então, denominador 4. Agora, a gente tem que descobrir quanto é o nosso numerador. A gente fez o jogo de sinais, mais com menos igual a menos. Então, significa que a gente vai subtrair os nossos numeradores. Então, a gente tem 2 menos 3. Ou ao contrário, 3 menos 2. Então, 3 menos 2 é igual a 1. Então, esse é o nosso resultado. Só que não termina por aqui. A gente tem que colocar o sinal desse número, tá? Do nosso resultado, sinal do nosso resultado. Toda vez que a gente faz uma operação, seja de mais, seja de menos, vezes ou dividir, a gente sempre tem que colocar o sinal desse número. Então, aqui, a gente vai conservar o sinal do maior. Então, nesse caso aqui, vai ficar um sinal positivo, tá? Se vocês quiserem, vocês também podem colocar essas duas frações em uma única fração. Ficando dessa forma, a gente coloca um único denominador, que no caso é o 4. E aí, a gente coloca menos 2, mais 3. E aí, a gente só tem um denominador, fica mais fácil para vocês entenderem o sinal. Então, aqui, o que é que a gente faz? Conserva o denominador. Menos com mais é menos, 3 menos 2 igual a 1. Quem é maior, 3 ou 2? 3. Qual é o sinal do 3? É de mais, então meu resultado também será mais. Como é resultado, o sinal de mais é opcional, né? Ou a gente coloca ou não coloca. Então, eu não vou colocar. Então, esse é o nosso resultado. Isso para frações com o mesmo denominador. Como a gente está falando em números racionais, esses denominadores são diferentes. Então, como é que a gente vai resolver? Veja, eu trouxe outro exemplo aqui que a gente pode utilizar da técnica de multiplicar as frações pelo denominador oposto. Então, como que é isso? Então, veja, a gente tem aqui duas frações. Para a gente resolver, né, adição e subtração de frações, a gente tem que igualar os denominadores. Eles têm que ser um número igual. Então, quando tem duas frações, a gente multiplica uma fração pelo denominador da fração oposta. Como isso? Então, a gente vai fazer basicamente isso. Ó. A gente tem essa primeira fração, 3/7, e a gente vai multiplicá-la pelo denominador da fração oposta, que é o 8. Então, a gente vai multiplicar por esse 8 aqui. Então, que fica assim, ó, menos, a gente conserva o sinal de menos. Esse sinalzinho de menos aqui, a gente conserva. E aí, a gente multiplica toda essa fração por 8. Então, 3 vezes 8 igual a 24. E a gente coloca lá 24. E aí, a gente multiplica 7 vezes 8, que é igual a 56. Pronto. Já fizemos. Agora, a gente vai repetir esse sinal de menos. E vamos fazer a mesma coisa com a outra fração. Então, a gente vai pegar essa fração aqui, 6/8, e vamos multiplicar pelo denominador da fração oposta, que é o 7. Então, toda a fração multiplicamos por 7. Então, como é que vai ficar isso? A gente já colocou o sinalzinho de menos. 6 vezes 7
42. Então, a gente coloca lá 42. E 8 vezes 7, 56. Então, veja que fazendo dessa forma, a gente já igualou os denominadores. Tá vendo? Então, agora que os denominadores eles estão igualados, a gente pode colocar tudo isso numa mesma fração de denominador 56. E aí, a gente coloca menos 24, menos 42. Ou a gente pode fazer direto, que fica igual. Conservamos o denominador 56. E aqui a gente tem menos com menos. O que que a gente faz quando a gente tem menos com menos? Então, quando tem menos com menos, vai ser mais. Então, a gente vai somar. 24 mais 42 é igual a 66. E o sinal? O sinal é de menos. Então, aqui tem um sinalzinho de menos, tá? Veja, então a gente tem isso daqui. Aí a gente pergunta, e aí, professora, acabou? Não, não acabou. Por quê? Porque a gente tem que simplificar a nossa fração, tá? Como é que eu sei que é possível simplificar essa fração? Porque os dois números, eles são pares. Eu não consigo dividir 66 por 56, mas eu tô vendo que os dois são pares. Então, os dois eu consigo dividir por 2, simplificando essa fração. Então, vou simplificar aqui embaixo. Então, o sinal a gente repete. E aí, a gente divide o número de cima por 2 e também o número de baixo por 2. Então, 66 dividido por 2 é igual a 33. E 56 dividido por 2 é igual a 28. Então, esse é o nosso resultado. E aí, a gente pode tentar simplificar mais. Então, nesse caso aqui, a gente vai terminar aqui porque não dá para simplificar mais. Então, esse é o nosso resultado final, tá certo? Então, é dessa forma que a gente resolve a adição e subtração de números racionais. Veja que aqui a gente só tinha duas frações, e aí a gente multiplicou a fração pelo denominador oposto. Mas a gente pode fazer também pelo método do MMC, que é o que eu vou fazer agora. Eu vou colocar aqui um exemplo para vocês. Veja, pessoal, aqui eu coloquei uma fração, uma subtração e adição com 3 frações. Então, primeiro, veja que aqui a gente tem parênteses para separar o sinal que está fora com o sinal que está dentro. Lembra o que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer o jogo de sinal do sinal que está fora com o que está dentro para conseguir eliminar esse parênteses. Então, 7/6 a gente vai repetir. Fazemos o jogo de sinal. Menos com mais igual a menos 2/3. E aí, a gente repete essa terceira fração, mais 9/5. Vejam, observe que aqui não tem como a gente multiplicar uma fração pelo denominador da outra, né? Então, o que é que a gente tem que fazer? A gente tem que tirar o MMC. Então, a gente vai tirar o MMC dos denominadores, 6, 3 e 5. Eu vou colocar aqui do lado. 6, 3 e 5. Vamos tirar o MMC disso daqui. Para a gente tirar o MMC, a gente tem que dividir por números primos, tá? Começando pelo 2. Então, eu sei que 2 dá para dividir por 6, dá para dividir por 2. Então, eu coloco 2 aqui, faço a divisão. 6 dividido por 2 igual a 3. O 3 não dá para dividir por 2, então eu repito. O 5 também não dá por 2, então eu repito. Agora, a gente tem 3 e 5. 3 e 5 são primos, então eles só podem ser divididos por eles mesmos. Então, a gente faz em ordem crescente, começando pelo 3. Então, 3 dividido por 3 igual a 1. 3 dividido por 3 igual a 1. 5 não dá por 3, repete. 5 só dá por 5. Então, coloca ele aqui. E aí, 1 a gente repete, 1 a gente repete, 5 dividido por 5 igual a 1. A gente vai parar quando tudo tiver no 1. Então, aqui a gente tem o 2, o 3 e o 5. O que é que a gente faz? A gente multiplica. 2 vezes 3 igual a 6. E 6 vezes 5 igual a 30. Então, o nosso MMC aqui deu 30. Então, a gente vai levar esse 30 lá para nossas frações. Então, veja só. Agora, a gente não vai ter mais denominador 6, nem 3, nem 5. A gente vai ter denominador 30. Então, a gente vai colocar uma fração só para as 3, denominador 30.
Pronto, a gente não vai repetir os números que está em cima, não. A gente vai ter que pegar esse 30, dividir pelo denominador da fração, de cada uma das frações, e multiplicar pelo numerador de cada uma das suas frações. A gente vai fazer isso fração por fração. Então, a gente vai fazer 30 dividido por 6. Olha, esse 6 aqui, ó, é igual a 5, e 5 vezes 7 é igual a 35. Então, a gente vai colocar 35. Então, a gente não vai ter mais 7, a gente vai ter 35. Para quê, professora? Todo esse processo para igualar os denominadores. A gente só pode subtrair, só pode adicionar se os denominadores forem todos iguais. Então, todo esse processo é para transformar esses denominadores em um só, em um número igual. Então, ó, 30 dividido por 3 é 10, e 10 vezes 2 igual a 20. Então, não vou ter mais 2, eu vou ter 20. Repito o sinal, mais. 30 dividido por 5 é igual a 6. 6 vezes 9 igual a 54. Então, coloco lá, 54. Bom, depois que a gente chega nessa etapa, agora a gente vai só somar ou subtrair, de acordo com os sinais. Então, veja, a gente vai repetir o 30